Nós vamos adiante. O homem pecou. O homem se distanciou do seu Criador. O pai não pode ter contato algum com o pecado. Pecado na presença do pai é o que, irmãos? Destruído. Fulminado. O pai não pode ter esse contato com o pecado. Então há um abismo agora entre o pai, o Criador, e entre a criatura que está agora em pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão agora de quê? Da glória de Deus. Da glória de Deus. Pecaram. E na própria carta aos Romanos, no capítulo 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. O que nós entendemos hoje de morte, irmãos, meu pai, minha mãe, algum irmão na fé, é apenas um sono profundo. Mas aqui estamos falando de uma morte eterna. Esse é o salário do pecado. Essa era o nosso futuro. Me fugiu a palavra que precisa. Esse era o nosso destino. Uma morte eterna. E agora, o que pode ser feito no universo para recuperar esse ser que se rebelou contra Deus, que também se rebelou porque pecou, que está distante de Deus? O que pode no universo colocar esse ser agora de novo em comunhão com o Pai, irmãos? Será que existe algo? Será que existe um escape no universo? Isso é muito profundo, né, irmão Enio? É muito profundo, irmãos. Mas vamos avaliar mais. Primeiro vamos relembrar aqui a separação agora que foi criada entre Deus e o homem pelo pecado na visão trinitariana, na visão trinitária, né? Aqui está Deus, um Deus composto de três seres coiguais, e há um abismo entre eles e o homem. Onde estará a solução para unir este Deus ao homem no universo, se Deus, ele não pode mudar, se ele não pode ter agora esse contato com o pecado? O que há no universo que una homem ao seu Criador? Essa é a separação do pecado numa visão trinitariana. Deus separado do homem. Nisso está composto então Pai, Filho e Espírito Santo. Os três estão separados de Deus, porque os três são Deus. Agora aqui uma separação pelo pecado numa visão antitrinitariana. Deus, o Pai, Jeová, um abismo que separa este Deus do homem. O que há no universo que pode unir esse transgressor novamente ao Pai? Será que existe uma solução? Será que existe um escape nessa visão antitrinitariana? E aqui, na visão trinitariana, será que existe um escape para o ser humano? Uma das duas destrói o plano da redenção. Uma das duas visões destrói o caráter de Deus. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior. Isso aqui também é lindo. Formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Está lá em Romanos 16, versículo 25. Foi um desdobramento dos princípios que têm sido desde os séculos da eternidade o fundamento do trono de Deus. Isso é lindo, irmãos. O plano da redenção
é um desdobramento de princípios que constituem o que, irmãos? Fundamento do trono de Deus. É um Deus que não muda, o Deus de toda a eternidade. O plano da redenção revela esse Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás. Para a nossa mente humana é difícil de entender isso, irmãos. E onde há a harmonia na palavra de Deus, nós pegamos essas duas definições e agora, quando nós também estávamos num corpo religioso que hoje atualmente defende a Trindade, e a gente então é despertado para não, Deus é um e Ele é o Pai. E a gente começa a avaliar biblicamente. Começa a ver uma harmonia em toda a Bíblia. Irmãos, dizem se não foi assim. Começa, a princípio é difícil. A princípio parece que estamos sem chão. Parece que estamos sem saber onde está a verdade. Mas buscando a verdade na palavra, em Cristo, começa a arder uma alegria no coração de como a palavra é clara, como a palavra é limpa, objetiva, como a palavra transparente, harmoniosa. Mas a outra definição é misteriosa, cheia de misticismo, fábulas. Nem nós, nenhuma criança e nenhum outro ser pode entender, porque é um mistério. Nem mesmo eles conseguem explicar da forma que eles querem. Difícil. Então a palavra é clara, irmãos. E o Espírito desse Deus está presente para nos esclarecer se nós buscamos com sinceridade. Então, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda posteriormente do homem mediante o poder enganador do apostata. Deus não ordenou a existência do pecado, mas como Ele fez seres livres que podiam tomar escolhas, Ele previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era o seu amor pelo mundo, que consertou entregar seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse texto aqui nos revela que não foi o homem caindo e agora Deus temos que bolar um plano. Será que há um escape? Não. Já havia sido um plano formulado pelo Pai e também pelo Filho em eras eternas. O Conselho de Paz. O Conselho de Paz, irmãos, ele é muito importante entender isso aqui. O plano já estava na mente de Deus, o plano já estava com o Pai e com o Filho. Mas ao homem cair agora, é feito um conselho de paz. E nós vamos ver quem participou desse conselho, que está envolvido através desse conselho de paz. O homem cai. Voltando na cronologia, o homem cai. O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido, destinado à morte. A família inteira de Adão deveria morrer. Aqui a autora, em visão, diz: viu o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Logo eu o vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava o Pai. Disse meu anjo assistente: ele está em conversa íntima com
Pai. O Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa. Enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. Na 3ª vez, ele veio de seu Pai e podia ser visto. Porque quando ele estava na presença do Pai, eles não podiam mais ser vistos, nem o próprio Jesus. Seu semblante agora estava calmo, livre de toda perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podem exprimir as palavras. E os anjos ali aguardando qual o desenrolar daqueles fatos. O homem que eles foram lá na nova terra, todos viram a criação do homem, feitos à imagem de Deus, alegres de ver aquele casal, aquele lar sendo formado, e agora vendo eles destinado à morte. Os anjos também amam, irmãos. Os anjos se entristeceram, eles se condoeram pelo homem. E agora com ansiedade, o que vai ser feito pelo homem? Então, entre o conselho do pai com o filho, fez então saber ao exército angelical que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Houve um meio. Dissera-lhes que estivera a pleitear com o seu pai. Oferecera-se para dar sua vida como resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. Agora, qual a reação dos anjos, irmãos, ao saber deste plano? A princípio, os anjos não puderam regozijar-se. Imagina essa cena, irmãos. Anjos com seu comandante supremo, Cristo, Filho de Deus, que eles, durante toda a sua existência, estiveram presentes, porque eles foram criados pelo próprio Deus e Cristo. Eles que já vinham de eras também eternas, que nós não podemos computar, saber que o Filho de Deus iria morrer em lugar do homem. Os anjos querem que o homem se salve, mas saber que o Filho de Deus vai morrer? A princípio, os anjos não puderam regozijar-se, pois seu comandante nada escondeu deles, mas desvendou-lhes o plano da salvação. Jesus lhes disse que ficaria entre a ira de seu pai e o homem culpado, que ele enfrentaria a iniquidade e o escárnio, e que poucos apenas o receberiam como filho de Deus. Disse-lhes que morreria, mas ressuscitaria no 3º dia e ascenderia a seu Pai para fazer o quê? Interceder pelo homem perdido e culposo. Fazer uma intercessão entre o pai que foi ofendido e o homem que foi o ofensor. E o que ele falou para os anjos? Que ficaria entre a ira de quem? Do pai. Do pai e o homem culpado. Então, se encaixa aqui, irmãos? Com certeza. Separação pelo pecado, uma visão monoteísta antitrinitariana, Deus, o único Pai, um abismo que separa Pai do homem.
E surge então Jesus. um meio de livramento. Um ser no universo que pode ligar o homem ao Pai. Harmonioso. Jesus, o Filho de Deus. E depois nós vamos ver detalhes por que ele pode fazer essa intercessão. Por que ele pode mediar? Por que não um anjo? Por que não o Deus Espírito Santo? Mas por que unicamente Jesus, o Filho de Deus? Não é à toa isso, tem explicação. Deus é um Deus correto, um Deus justo. Ele não muda leis como as nossas leis hoje. Nossas leis hoje, do homem, ele diz algo hoje, mas se é para se beneficiar si próprio, ele muda a lei de um dia para a noite. Deus não muda. E isso não foi brincadeira. Não foi uma escolha, você vai, eu fico. O que diz 1 Timóteo 2, de 4 a 6? Palavra límpida, clara, harmoniosa, que diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há o quê? Um só Deus. Um só Deus. Pai. O Pai, está definido aqui. Um só Deus, o Pai. E um só mediador, intercessor entre este Deus, o Pai, e os homens. E ele é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem. Irmãos, doutrina da Trindade se encaixa aqui? Não. Não, mas então foi só um misticismo, uma fábula, uma apresentação? Teatro. Eu creio que não. Eu creio que aqui fala de algo que doeu para o Pai, doeu para o Filho. Não foi uma encenação. Não foi uma escolha, eu fico, tu vai. Foi uma questão racional. Deus ofendido, o homem ofensor, e há agora um meio de livramento no universo todo, que era um ser, que era o Filho de Deus. Veremos à frente por que disso. Porque falamos que destrói a Deus, irmãos. Doutrina da Trindade destrói o caráter de Deus, destrói o plano da redenção. Aqui eu só repeti o versículo, porque há um só Deus, que é o Pai, há um abismo entre o Pai e o homem, mas existe um intercessor, que é o Filho de Deus, Jesus. Vamos confirmar então? 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6 diz o quê? O que Paulo está falando aos Coríntios aqui? Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós quem, irmãos? A Irmandade, o corpo de Cristo. Para nós há um só Deus que é o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por eles. Então, deuses pode ter muitos. Se Paulo fosse vegetariano, ele teria escrito: para nós há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Era muito simples, não é? Ali, além de dizer quantos deuses existem, ele falou quem era. Definiu, fez uma definição. Ele é o Pai. Descobrir isso, irmãos, realmente se encaixa pra gente. Aí eu tinha dificuldade ainda de explicar como Jesus poderia perdoar pecados e não ser Deus. Porque alguém poderia perguntar assim, mas só Deus pode perdoar pecados, né? Mas quando eu sou gerado, quando eu tenho a questão da paternidade, por isso é importante ele ter sido pai, ser pai, por passar essa hereditariedade, eu não preciso. Ninguém, por exemplo, tem dificuldades em receber o meu filho. Ninguém vai dizer que é estranho receber o filho em vez do pai, porque isso é natural. Existe uma herança, existe toda uma... Eu herdei algo dele que me dá a capacidade de exercer aquilo que ele pode exercer. Então, quando eu descobri que Deus era Deus, mas não na sua personalidade, porque a personalidade de Cristo foi gerada, foi criada, né? Ele sendo como humano, Deus foi criar uma personalidade para ele.
Ele não tinha a personalidade de ser homem. Então é o único ser no universo que tem duas naturezas. Divina e humano. humana. É o único. Nem Deus tem duas naturezas. Deus tem uma natureza só. Por isso que ele é mediador, tem a natureza divina Então, e a humana. Isso ele sim é um pode mistério. mediar. Isso sim é um mistério. É. Isso sim é um mistério. Por isso que fala quando o Espírito é ouro. É isso aí. Porque a natureza humana divina de Jesus não tem como se explicar. Porque a Mamate fala que não as duas estão sendo fundidas numa só. Né? E elas têm as suas como é que se diz? Peculiaridades. Né? Então isso sim é um mistério de explicar. Ele tem duas naturezas. Único meio de salvação em todo o universo. Os anjos, agora sabendo que Jesus vai se dar, que vai ser insultado, que vai passar por escárnio, que vai passar pela morte, dizem: não, ele é o nosso comandante, ele é o Filho de Deus. Você não. Nós, eu. Os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram as suas próprias vidas. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo homem. Um ser, irmãos, que estava na presença de Deus. Vamos imaginar aqui então um dos anjos cobridores, porque não era só Lúcifer, tinha outros, né? Porém Lúcifer era o que estava em uma posição de representante de todos os anjos. Nem todos, nenhum poderia, mas unicamente quem? O Filho poderia dar sua vida e ela poderia ser aceita por seu Pai. Vejam esse texto e a profundidade desse texto. Parece que é difícil de entender, parece que essa pessoa aqui não compunha a igreja adventista, pelo menos a igreja atual, eu creio que não tinha como compor. Porque olha o que essa pessoa diz. Na obra da criação, Cristo estava com Deus. Era um com Deus e igual a Ele. Só Ele, o Criador do homem, podia ser o seu Salvador. Primeiro ponto, vamos avaliar isso aqui. Porque um dos primeiros motivos que nós vamos buscar aqui, ele era o único ser no universo que poderia mediar entre Deus e o homem. Porque junto com Deus ele era quem? O Criador. Ele também participou da criação do homem. Mas tem mais detalhe. Ele era igual a quem? A Deus. Ao próprio Deus. Mas havia distinção. Ele não era o Pai. Não foi uma encenação. Mas ele era igual ao Pai. Nenhum anjo celeste podia revelar o Pai ao pecador, reconquistando a aliança com Deus. Cristo, porém, podia manifestar o amor do Pai, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cristo podia ser o árbitro entre um Deus santo e a humanidade perdida. Alguém que podia pôr a mão sobre nós ambos. Está lá em Jó 9:33. Agora prestem atenção nessa frase. Ninguém senão Cristo podia redimir o homem da maldição da lei. Se encaixa com a doutrina da Trindade? Ele propôs tomar sobre si a culpa e a vergonha do pecado. O pecado tão ofensivo à vista de Deus que tornava necessário separação do Pai. Cristo propôs descer às profundezas da degradação e miséria humanas e restaurar o
pecador arrependido e crente, a harmonia com Deus. Cristo, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, ofereceu-se como sacrifício e substituto dos caídos filhos de Adão. Mais um texto aqui profundo, muito profundo. A lei de Deus, quebrantada, exigia a vida do pecador. O salário do pecado não é a morte? Em todo o universo não havia senão um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer as suas reivindicações. Somente um ser no universo que poderia então fazer essa intercessão? Vamos continuar o texto lembrando disso. Só um ser em todo o universo. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Agora vamos unir os pensamentos? Há apenas um ser no universo que é igual a Deus. Que é igual a quem? A Deus. Onde entra aqui um ser chamado, que tem um título, porque o nome nós não sabemos, tem o título funcional de Espírito Santo. Aqui não entra, porque há apenas um ser em todo o universo que é igual a Deus. Ninguém a não ser Cristo poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a ignomínia do pecado. Pecado tão ofensivo para um Deus santo que iria fazer o quê? Deveria separar entre si tanto o pai e o filho. Era brincadeira então? Não. Era alguém se passando de pai? Era alguém se passando de filho? Era alguém fazendo um papel que iria morrer? Mas ele é um Deus imortal? Não. Houve, de fato, irmãos, uma separação entre pai e filho. E foi o que causou mais dor para o filho. Foi ver a distância que ele ficou do pai. Doutrina da Trindade destrói o caráter do pai, destrói o caráter do filho. E é aceita hoje, até mesmo na igreja do qual nós estávamos ali, amávamos, acreditávamos que tinha, mesmo atualmente, uma mensagem para abalar o mundo. Mas como? Porque dentro dela está infiltrado agora o vinho de Babilônia. Então há somente um meio de salvação no universo, e ele é o Filho de Deus. E aqui, voltando na visão trinitariana, lá no texto falou que havia apenas um ser que era igual a Deus. Aqui já tem dois. Porque lá distinguiu que era igual ao Pai. Né? Então teria mais dois, que era Jesus e que é o outro ser que recebe o título funcional de Espírito Santo. Há 3 opções de salvação no universo, irmãos. 3 opções. Os irmãos veem isso na Trindade? Sim. Porque são títulos. Eu sou igual ao N, o N é igual ao Marciano, e nós agora em um conselho, quem vai? Quem fica? E quem vai fazer um papel um pouco, não sei a palavra talvez, que palavra nós poderíamos dizer para o papel do Espírito Santo na salvação do homem? No contexto geral, nós não vemos ele no trono, nós não vemos ele sendo adorado, e muitos outros fatores que participam de toda a cronologia, ele não está presente. Então tem quantas opções de salvação no universo? 3. Aqui há 3. Porque vai ser feita uma decisão. Quem vai ser o intercessor? Somos 3 coiguais. Vai ser uma questão de distribuir os títulos. Você vai.
Não, você fica. Você morre. Depois Três você opções de vê. salvação no universo. Discordante com a palavra que há um só Deus, há um só ser que é igual a Deus, que pode interceder pelo homem.